Eu amo o sol. Cada um aqui estava dizendo, não, eu gosto da chuva, Lorena, eu adoro frio. Mas assim, não gosto de chuva, não gosto de frio. Gosto por causa da natureza, né? Para nossa alimentação. Estou dizendo de clima frio, não gosto. Né? E, no entanto, a gente precisa de todo tipo de tempo, de todo tipo de temperatura, mas tudo tem que ser na dosagem certa, né? Então, baseado nas informações que nós tivemos aí, em tudo que a gente vem falando esses dias sobre o tempo e a temperatura, suas consequências, nós vamos conversar agora com quem realmente entende do assunto, que é o diretor de prevenção da Defesa Civil do Piauí, o Ayrton Costa, ele que também é climatologista, né? É um estudioso, é professor. Vamos falar sobre as ações da prevenção a queimadas durante esse período seco, que é uma das consequências, né? Também vamos fazer aqui um balanço das ações promovidas pela Operação Férias Verão. Bom dia, é sempre um prazer entrevistá-lo e tê-lo aqui no Bom Dia News. Bom dia, Edna, um abraço fraterno a toda a audiência do Sistema Dia, né? É um prazer estar retornando aqui para falar de temas que são muito caros. Isso. Bom, primeiramente, né, a gente estava vendo ali uma matéria e as pessoas, cada um realmente falando do que está passando com esse período, né? E o que a gente tem que realmente fazer. Mas há uma grande preocupação com o número de queimadas, que por mais que a gente fale, se informe, a população ainda, tanto zona urbana e rural, ainda usa muito desse artifício. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é que está a nossa situação aqui no Piauí e o que a Defesa Civil tem feito para a prevenção das queimadas. Olha, é sempre bom a gente voltar para a mídia para falar desse tema, porque a cada ano é um aprendizado e a gente tem sempre aquela expectativa de fazer melhor do que foi no ano passado, fazendo uma avaliação muito criteriosa do que aconteceu. A gente tem hoje um cenário, Edna, preocupante. Estamos diante aí já de um quadro já assinalado de estiagem. A SEMAR, através da Sala de Monitoramento Climático, já colocou que nós temos um avanço muito rápido do fenômeno da estiagem, que é uma condição natural, mas que progressivamente ela se transforma em seca. Para nós que fazemos a Defesa Civil e para a CBMEP, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, isso é sinal de preocupação, porque quando a gente tem um avanço dessa condição mais seca, mais quente, ela transforma toda aquela vegetação marginal de estrada e mesmo o restante do conjunto da nossa flora em combustível. Aquele material perde o verdor, fica muito seco. E para entrar, fácil de queimar, queima sim e com vento, que a gente está tendo ainda condições ventosas. Hoje mesmo, nós temos o último dia de alerta estadual para condições ventosas emitidas pelo INMET, e isso potencializa a inflamabilidade, ou seja, a possibilidade daquele material vegetal ressecado, que agora é combustível, entrar em ignição, né? Queimar. Ou seja, a gente está ainda no tempo de muitos ventos, professor. Realmente a gente, quando o senhor fala tecnicamente, né? Aí, para o nosso público entender melhor, hoje é o último dia em que esses ventos podem ocorrer, é isso? Ventos mais acelerados, segundo um alerta. Brisa, ainda nós vamos ter algumas brisas. Ai, que bom. Pela manhã. Aí tem gente, a gente estava comentando aqui, ainda há municípios que estão aí sentindo aquele frescor do início da manhã, da madrugada, ainda há temperaturas amenas, embora elas vão se despedir. E o problema da queimada para nós é algo que a gente precisa avançar bastante. É um fator cultural, nós herdamos isso dos nossos antepassados, o uso do fogo como instrumento de limpeza de terreno. Claro que existem N alternativas hoje à disposição do agricultor. Em relação à queimada urbana, é inadmissível. Século XXI, nós moramos, por exemplo, numa capital e a gente se depara em Teresina com muita gente utilizando fogo no quintal. A gente teve agora várias ocorrências potencialmente perigosas na capital. Um trailer numa praça pública, caminhões ali no posto de gasolina, ambos na região sudeste. Então a gente alerta muito para que a gente tenha que aumentar esse nosso grau de zelo com a vida, com o patrimônio, essa diligência em relação à questão ao gás, a instalações elétricas, a lixo, há muito lixo na cidade, a gente tem, não vamos queimar, gente. Então vamos naturalmente requisitar aos órgãos competentes que façam essa limpeza, façam a destinação adequada dos resíduos. E essa questão da queimada para nós é potencialmente perigosa, porque todo e qualquer grande evento de fogo começa com uma simples queimada. Então, não obedecendo determinados critérios, aí é a lei da natureza. Está muito quente, está muito seco, tem vento. Por que eu vou fazer
uma queimada, já é demodê, já está fora de moda. E eu vou fazer a queimada justamente no momento em que... Tempo, né? Nesse tempo que o fogo... Totalmente contraditório e está fora, como o senhor mesmo citou, de moda, de tempo, de época. E aqui a gente está falando mesmo daquele lixinho que você pega e junta e de repente, não, ou, não sei se você não está com muita disposição de só coletar ou que o hábito mesmo é cultural, como o professor disse, e aí você queima. Então, é muito difícil. Aqui, outro dia, a gente entrando aqui, sentiu o cheiro de fumaça. Eu moro aqui no centro, outro dia, olhando da janela, eu vi uma fumaceira danada. Então, e era do lado. Daqui a pouco, quando a gente foi ver uma casa abandonada, que onde a gente mora tem uma casa abandonada, na Eliseu Martins. Então, está sempre cheio de lixo, está sempre com moradores, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e moram ali, né, pessoas, população de rua, e está sempre com algum problema, de vira e mexe tem fogo. Então, na prática, cada um de nós temos que fazer a nossa parte, mas às vezes a gente procura também o órgão público, demora, não vem. Se a gente tem alguma situação dessa, como denunciar, como agir e como requisitar da Defesa Civil também orientações. Num lugar onde tem um grupo, de repente a gente pode orientar, pode estar falando, reafirmando, dando informações. Excelente, né? Hoje nós temos 3 órgãos que trabalham direto e indiretamente com a questão do fogo. A SEMAR, que faz fiscalização, capacita a brigada, monitora através de satélites. O Corpo de Bombeiros, que faz vistorias, promove o combate direto, né, ações. É aquele que vai lá para a guerra, né? O Corpo de Bombeiro está um incêndio florestal, que é quando a queimada alcança uma configuração, uma dimensão bem ampla lá. A Defesa Civil, que faz o trabalho de prevenção, que é aquele trabalho que ocorre em escola, é aquele trabalho que ocorre junto ao trabalhador rural, às comunidades. Inclusive, hoje mesmo, nós vamos disponibilizar para a imprensa, Edna, uma nota técnica ancorada em orientações do Ministério da Saúde, em que nós alertamos para os riscos dessa combinação perversa, temperatura elevada, baixa umidade do ar e queimada. Tem Isso é algo perigoso. que você já pode falar aqui Já, pra gente, na verdade, são recomendações hoje, devido à ocorrência do fenômeno no Mato Grosso do Sul, na região pantaneira, né? Essa região está muito seca e há uma predisposição climática dessa condição de secura chegar até o Piauí. Isso vai acontecer, isso é invariável. O que a gente não quer é que a condição cultural de atear fogo, essa condição, a gente usa até uma expressão piromaníaca, tem gente que gosta de ver tudo pegando fogo. Pelo amor de Deus. Então vamos aquietar esse facho, meu povo, não vamos tocar fogo nada, né? Vamos preservar a natureza, é a expressão. porque o fogo, Edna, ele provoca dano ambiental, saúde, solo, vegetação, dano à saúde, dano patrimonial. O fogo, ele que era um bem lá para o início da nossa evolução, hoje se tornou um problema, então a gente precisa gerir isso. Então quando você, por exemplo, liga para o 199 das Defesas Civis Municipais, né, para o 193, 199, você acessa a SEMAR, você está acessando os órgãos que vão fazer esse monitoramento. A gente hoje está sensibilizando toda a rede, porque a Defesa Civil, ela é um sistema. Como é um sistema? A gente tem aqui a estadual e a gente tem cada Defesa Civil no município, ela é autônoma. Ela não é uma subsidiária da Secretaria Estadual, ela é uma Defesa Civil com vida própria. Nós formamos um sistema solidário de proteção e nós solicitamos aos nossos parceiros que façam essa diligência. E um detalhe muito importante, né? Quero aqui deixar de plano parabenizar o comando do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí, né? E o trabalho desenvolvido pela Diretoria de Fiscalização no trabalho das brigadas. Edna, as brigadas é o maior e mais eficiente programa de combate direto à queimada e incêndio no estado do Piauí. Uma doação de trabalho. É um trabalho voluntário, é um trabalho que geralmente envolve produtores, familiares, e essas pessoas abnegadas, determinadas, estão nos municípios sendo capacitadas e dando o primeiro combate. E também fazem o trabalho de prevenção. Imagine você tem aquele homem do campo que todo ano tocava fogo. Hoje ele é um brigadista. Isso. E hoje ele está dizendo para o colega, olha, não precisa tocar fogo. Se não tem jeito, nós vamos fazer dessa forma. Então ele faz o acero, observa as condições de tempo. A gente quer caminhar no estado do Piauí para um outro patamar, respeitando a sustentabilidade, mas respeitando a dignidade humana, o direito do outro. A gente não pode sobrepor, né, o nosso direito ao do outro. Pessoas estão doentes, pessoas
sofrem de crises respiratórias, né? A pessoa tem uma propriedade, pode ser prejudicada. A gente tem na história do Piauí recente aquela queimadinha inocente que destruiu hectares e hectares de floresta. Então, quando eu vejo o Ayrton Costa, o professor Ayrton falar assim, a gente fica se remetendo a outras iniciativas que são feitas e têm bons resultados, dessa forma. Se uma pessoa está agindo de uma forma errada, ao invés de você condená-la, ao invés de você reprimi-la, mostra para ela por que ela está fazendo errado e como ela pode contribuir para fazer o certo. Foi assim na Serra da Capivara com o Nied Guidon, né? Foi assim com várias questões envolvendo o meio ambiente. Hoje, além dos brigadistas, temos várias pessoas espalhadas pelo país e pelo mundo inteiro que antes agrediam o meio ambiente e hoje o protegem. Então, eu acompanho o trabalho da Defesa Civil e o seu trabalho e vejo que o senhor também está fazendo um trabalho com as escolas, com as empresas. E uma coisa que eu aprendi também com vocês é que a gente reclama tanto da crise climática, né? E, no entanto, gente, a crise climática que a gente tanto reclama e acha que a culpa é do clima, a culpa não é do clima, a culpa é nossa, a culpa também é nossa. Então, o clima mudou porque nós mudamos, porque, infelizmente, a gente agrediu a natureza. E aí eu aproveito para lhe perguntar sobre a questão do clima e do tempo. Por que a gente está nesse ponto, né? Por que a gente chegou até aqui? Olha, é uma longa jornada que eu vou resumir, né? Isso mostra a importância que você está do outro lado tem. Você é muito importante, você tem o poder de mudar a realidade. Nós temos 200 anos de revolução industrial, 200 anos de queima de combustível fóssil, de petróleo, gás, diesel, carvão, e nós mudamos completamente a característica do céu, da atmosfera, dos mares, do solo. Isso naturalmente faz com que a Terra hoje, a energia que ela recebe do Sol, né, esse calor, essa luz, que é vida, ela processe, trate isso de uma forma diferente, fazendo com que o nosso planeta acumule calor. Como nós temos mais calor, Edna, mais quentura, isso é energia, tudo no planeta está funcionando de uma forma irregular. Chuvas, em locais mais secos, ausência de chuva em locais mais úmidos, condições ventosas, vendavais frequentes, tempestades frequentes, secas severas, tornados e furacões. Então, essas mudanças que acontecem no nosso planeta afetam as sociedades humanas, porque é onde nós moramos, é onde nós plantamos, onde nós trabalhamos, onde há a nossa vida organizada tal como nós conhecemos. Diante desse cenário, a gente precisa rever hábitos, mudar o planejamento urbano, mudar o planejamento da produção de alimentos, para que a sociedade possa viver mais e viver melhor. É uma profunda mudança, mas eu acredito que o ser humano ele é um otimista por natureza, é um defensor da vida, né? Tem uns aí que vão numa vibe totalmente contrária, mas eu acredito que a maioria da humanidade quer esse planeta Terra inteiro e maravilhoso. E o nordestino, então, né? Nós temos ainda mais, somos mais teimosos ainda, vivemos ainda persistindo cada vez mais em melhorar, e esse é o recado. Bom, antes da gente terminar, eu não posso deixar de falar da Operação Férias, né? Essa operação de férias, como é que ela está se dando, quais são as orientações que o senhor pode nos dar e o que já se colheu aí dessa operação? Olha, Edna, é uma operação, nós participamos a primeira vez da Operação Férias, né, junto com os órgãos de segurança, parabenizar o secretário Chico Luca, organização impecável, polícia presente no litoral, corpo de bombeiros presente no litoral, turista prestigiando o nosso litoral. E eu vou lhe dizer uma coisa que me trouxe muita satisfação. É o feedback do turista, o feedback das pessoas que foram prestigiar as nossas praias. Ouvindo atentamente, preocupadas, atenção com as crianças, né? Quais são as maiores ocorrências? Nós não tivemos grandes ocorrências, né? Aquelas ocorrências tradicionais, sempre quando tem dinheiro e gente, vai ter furto, vai ter roubo, né, de celular, brigas localizadas. Não tivemos episódios de afogamento. A gente foi lá com esse propósito, né? Propósito de divulgar a campanha Banho Seguro. Achamos realmente muito receptivo. A gente está caminhando realmente para um outro patamar e que continue nessa linha, né? A gente clama também que os municípios se engajem mais. A gente que todos os municípios litorâneos abracem essa campanha em prol da vida, de uma organização mais refinada do nosso litoral, para receber melhor, para acolher melhor as pessoas que nós já temos um litoral lindo por natureza, já temos o melhor povo do mundo. A gente pode melhorar ainda mais, se tornar uma referência nacional.
Olha, adoro entrevistar o professor Ayrton Costa, porque a gente fala de tudo, aprende tudo em relação ao clima, ao tempo e principalmente à humanidade, né, gente? É muito bom ouvir o senhor falar assim, porque a nossa gente é uma gente que precisa estar sempre sendo incentivada, né? Primeiro a se valorizar, depois a respeitar, e todas essas informações que a gente tem servem para que a gente também dê uma parada, né? Para pensar no que a gente está fazendo. Quando o professor Ayrton Costa falou aqui, diretor também da Defesa Civil, dos espaços e das pessoas e do que cada um tem que fazer, e aí ele estava citando, né, estado, município, o seu espaço, está pensando na sua casa. Tudo começa na sua casa, com a sua família, como é que você age, um lixinho que joga fora. Se você já tem uma criança, ensina a jogar no lugar certo, já vai ensinando. A cidade não tem coleta seletiva como deve ser feito. Faça na sua casa, comece lá e no seu prédio ou na sua rua, coloque. Se o órgão público vai fazer ou não, aí é com ele. Se ele não fizer, você tem que cobrar. Então, assim, é tudo em cadeia, sabe, gente? Então, nós todos, eu estou me incluindo, a gente tem que se reeducar. Como o senhor mesmo disse, é um problema cultural, né? Desde já, lhe agradeço, então, aí a disponibilidade de tempo, as informações e essa energia sempre muito boa que o professor Ayrton Costa, como a gente chama carinhosamente, né? Está sempre aqui trazendo para a gente. Muito obrigada.